Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Beco do Rosário, de Ana Luísa Coller. E eu não consegui entender nada, tive que sair daquela caixa. Tava meio baqueado, alguns tropeços da viagem. Margem, antes todos meus iguais eram miragem. Uma estrada longa, mas pra onde vai? Sabendo onde piso, embalo do trem. E ela me inspirava. Pois bem, estamos aqui começando mais um Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast mensal, podcast do Ao Quadrado, podcast mensal sobre quadrinhos nacionais. Eu sou o Estranho, estou, como sempre, muito bem acompanhado por... Ô judeu ateu, muito obrigado, Estranho. Estamos aqui para mais um mês de quadrinhos nacionais. Vamos ver o que chega aí. Perfeitamente. Dessa vez, a gente vai falar do quadrinho, conforme dito na abertura, Beco do Rosário, de Ana Luísa Coller, ou estou supondo que essa é a pronúncia, Coeller. Não deve ser Coeller, isso aqui é uma pronúncia gringa, Coeller. E eu não sei qual gringa que é. Deve ser Coeller, alemão. com certeza é Coeller. Então é Coeller. O Quadrinho ao Quadrado a gente sempre faz uma primeira parte, para quem não conhece o quadrinho pode ouvir essa primeira parte, que a gente fala sem entregar nada da história, a gente comenta de forma geral, para ajudar você, inclusive, a ter uma ideia se quer ir atrás ou não. É. E a segunda parte é uma parte com spoilers, que é para uma conversa com quem leu e a gente poder falar de tudo que acontece nesse roteiro. Perfeito, perfeito. Dito isso, Judeu, sobre o que é Beco do Rosário. Beco do Rosário conta a história de Porto Alegre, praticamente, né? Sim, uma parte da história de Porto Alegre ali. Uma parte da história de Porto Alegre, perfeitamente. A história se passa em 1920, é uma história de época. Uhum. Ela vai contar a história de, basicamente... Na verdade, são muitos personagens. Sim. A personagem central, que eu já tô esquecendo o nome, era Vitória. a Vitória, exatamente. A Vitória é uma mulher negra que vivia no que eram chamados becos da cidade, né? Tipo, era o que essencialmente era uma favela no meio da cidade, né? Isso, numa região central, né? Existia a zona central da cidade e essas ruelas, esses becos, como eram chamados, eram onde moravam os pobres ali. Então, basicamente, era favela, só que bem localizado. Perfeitamente. Só que com a expansão da cidade, modernização e tudo mais, esses becos foram literalmente destruídos, à força ou não, e essas pessoas foram expulsas desses lugares. O ato de expulsão dessas pessoas vai acontecendo bem aos poucos na história, e a expulsão de fato da Vitória só bem lá no último ato, por assim dizer. E isso pra dizer que a história tem muito mais a contar, além de só, teve esse lugar aqui que foi destruído. Exato. São a história de vários personagens e como o cotidiano e a vida deles mudaram por causa dessa expansão agressiva da cidade. Nem expansão, modernização, entre aspas, Isso, né? É de expandir as ruas, de permitir passar bonde, só que para isso você precisa alargar ruas. Para você alargar ruas tem que demolir casas e, né? Tem todo esse processo. Inclusive, esse é eu já chutando o balde num assunto específico, essa questão de retirada de pessoas dos lugares, principalmente negras e pobres, né? Exatamente. É algo que a gente vê tanto na história do Brasil, principalmente no Sudeste. Eu lendo esse quadrinho, eu lembrei de um museu específico que eu fui com você, Estranho, e mais uma galera lá em Minas. Em Belo Horizonte, e lá contava-se basicamente a completa destruição de partes mais pobres de Belo Horizonte para construir a cidade. Na época não era nem para modernizar, né? Mas o completo genocídio tanto de povos indígenas, tanto de povos empobrecidos que moravam ali. E, sei lá, São Paulo é isso, toda a capital do país é isso. É uma história que só se repete nesse país. Exatamente. A palavra-chave do Beco do Rosário, que não é dito no quadrinho, mas é que é a primeira que vem na mente, é a gentrificação. Perfeito. É totalmente... Eu acho que o quadrinho, ele gira em torno desse conceito de gentrificação, que é justamente esse processo de você tornar um lugar mais habitável. Só que esse processo normalmente passa por uma política de expulsão, de realocação ou dizimação, se for num caso de povos indígenas ou algo do tipo, claro. de pessoas pobres, de pessoas negras, de classes menos favorecidas, porque, esse lugar aqui, né, a gente tem que evoluir, então vamos se livrar dessas pessoas para deixar esse lugar mais bonito. Perfeito. O que eu acho um tema muito interessante, tanto de se abordar no quadrinho, como até da vida. Porque, assim, a parte de modernizar uma cidade, eu acho que é até uma discussão que é pouco feita de forma madura na nossa sociedade. Porque
eu acho que é importante. Você pega, tipo, o centro de São Paulo, tipo, é uma zona aquele centro de São Paulo. É impossível de andar em qualquer nível no centro de São Paulo. Exatamente, ele não tá como preparado. Pedestre ou como carro, sei lá. Tanto Exatamente, ele não tá preparado pra nenhum dos dois. Ele cagou pra ambos. E aí eu sempre fico pensando, é um assunto que particularmente sempre me interessou, eu sempre fico pensando, tipo, como que a gente arruma isso? Tipo, tem o que fazer? E assim, tem. Só que esse processo, ele vai passar por desapropriação, por expansão de rua, se você quiser permitir mais carros, ou até expansão de calçadas, se você quer permitir mais gente. Vai exigir uma remodelagem do funcionamento daquela sociedade ali. E isso, se fosse feito com foco no povo, seria uma boa coisa. Mas claramente nunca é. Claramente o foco, sempre que surge essas conversas de desapropriação para transformar em outra coisa, né, de renovar um lugar, sempre envolve se livrar dos pobres e fazer uma especulação imobiliária em cima. E é muito complexo na nossa cidade esse assunto, a gente não consegue evoluir essa conversa, mas em Beco do Rosário ele trata de uma época em que isso aconteceu. Perfeito. Isso aconteceu e aconteceu da forma escrota. E até, lendo Beco do Rosário, é até um pouco depressivo essa parte da gentrificação, é claro, mas em vários outros aspectos é bem depressivo o quão pouco a sociedade mudou em literalmente 100 anos, né? 1920 pra cá agora são 100 anos, um século inteiro. E muitos dos problemas continuam exatamente os mesmos. E é claro que meio que a modernização da linguagem, né? Ninguém fala... Apesar de que vai saber como é que o pessoal falava casualmente, né? Vai saber como é que as pessoas falavam mais casualmente em 1920. Provavelmente é como tá escrito aqui mesmo, né? E esse tom mais casual pra linguagem de todo mundo dá uma sensação de que a gente tá vendo pessoas reais e não a galera na novela do chocolate com pimenta, sabe? Não são pessoas aqui mesmo. Sim. O trabalho de Beco do Rosário, eu cheguei a dar uma pesquisada e é um trabalho que foi feito ao longo de muito tempo pela Ana Luísa Coiler. E exigiu bastante pesquisa de roupa, da própria cidade, né, da arquitetura da cidade, e tem até algumas matérias aqui, na quarta capa, né, tem um trecho de uma reportagem do Correio do Povo, e aí tem um trecho aqui descrito, então, é um trabalho bem minucioso de remontar essa época, e aí é tão interessante ver trabalho de época do Brasil. Sim. Né? Porque, como era essa sociedade sem ser a caricatura da novela? É difícil a gente ter uma história disso, né? Eu gostei bastante da brasilidade mesmo desse quadrinho em muitos aspectos. Um detalhe em específico que eu amei e que eu fiquei, nossa, é verdade. É quando a autora coloca meio que figuras históricas importantes da realidade brasileira no quadrinho, mas, sei lá, não necessariamente... Vai saber se eles estavam fazendo isso, se eles eram assim ou não, né? Mas ela coloca aqui, esse escultor, muito famoso, tá aqui, ele é um personagem. Sim. Eu senti meio que, como se fosse, sei lá, colocou o Isaac Newton, ou, sei lá, o Nikola Tesla aqui, mas são personagens brasileiros, sabe? Sim. Essa ideia, deu o mesmo sentimento pra mim, eu fico, realmente, né? Porque eu sei dessas outras figuras históricas, mas não dessas figuras históricas brasileiras, né? Exatamente. Me deu a mesma sensação, como se alguém tivesse colocado Van Gogh, alguma coisa assim, no meio da história. Alguma coisa que a gente reconheceria, e nesse caso a gente não reconhece, mas tá marcado ali, a gente fala, é mais ou menos isso mesmo. Exato. Sim, é bem interessante. A gente tá falando meio por cima de como conduz a história, mas eu acho que um dos aspectos dessa condução da história que é feito e que eu acho que é digno da gente puxar como um assunto aqui, é sobre quadrinização e a própria arte de Beco do Rosário, porque a arte, ela tem essa colorização, acho que é aquarela, eu manjo um pouco de arte, mas me parece aquarela. Não tenho a mínima ideia. E são cores muito, muito bem utilizadas, né, no quadrinho, tanto na ambientação, a passagem de tempo, como transmitir sentimentos. Eu gostei bastante do trabalho de cor aqui em Beco do Rosário. O que você achou, Judeu? Eu amei. Eu tenho algumas críticas a Beco do Rosário no que tange ao roteiro, principalmente... Sim, eu também. Ok, ótimo. Principalmente no ato final. Mas, se dá pra tirar do caminho, eu acho que a apresentação, a quadrinização, a colorização é impecável. Eu não tenho nenhuma crítica. Você tem completa razão. Sim. A apresentação de cores, principalmente, cara, porque a autora, ela dá um estudo de cor para cada página que é tão vivo que quando você vira a página e vai para um outro estudo de cor específico, você vê os tons ali,
sabe? Tipo, Sim. vai de um amarelo, azul, vermelho para um roxo, amarelo, tão vividamente e a página inteira, praticamente, as duas, quase sempre duas páginas, uma ao lado da outra. De vez em quando ela transiciona de uma página para outra, lado a lado, né? Mas é quase sempre na virada de página que muda o estudo de cor. E quando muda, você tipo, eita porra, caraca, mudou o cenário mesmo. Muda mudou, a cara de onde eu tô, né? Parece que muda o momento, muda o dia, muda tudo. Só que são os mesmos personagens, né? Eles só estão com outras roupas e aí a paleta de cor daquela cena acaba coincidindo, né? Ela garante que tem uma sensação toda para aquele ambiente, para aquele momento específico. E isso que eu pessoalmente, eu não sou o maior fã, sei lá, desse estilo tão... Eu não sei como descrever exatamente, mas essa coloração em tantos tons assim, sabe? Sim. Essa aquarela assim, eu gosto de algo um pouquinho mais chapado eu pessoalmente, sabe? Mas não teve como simplesmente não apreciar isso aqui. É muito bem feito mesmo, você sente o que tem que sentir em cada momento. Perfeito, eu não tenho o que falar. E os quadrinhos, a parte de quadrinização, ele também a autora usou bem a altura do quadrinho para preencher toda uma página, porque não é uma página desperdiçada, tem conteúdo aqui, tanto que é um quadrinho que tá na faixa do que a gente costumaria fazer para um quadrinho, um programa menor, né, de 70, 80 páginas, mas é uma leitura densa, porque cada quadrinho é bem cheio de fala, de detalhes, de acontecimentos, tem bastante coisa mesmo. Mais do que nenhuma página desperdiçada, é realmente nenhum quadrinho desperdiçado aqui, realmente. Todo maldito quadrinho tem um propósito, nem que seja para ambientação ou para demonstrar sentimentos, mas é absurdo isso mesmo. É bem denso, um pouquinho cansativo no começo. Quando você começa a leitura, você... Ai, caraca, ainda... Eu li 3 páginas, como é possível? Mas você se acostuma e vai longe, sabe? Sim, mas eu tenho essa sensação, e aí até acho que serve como gancho, eu tenho essa sensação que ele acaba sendo um pouco cansativo, porque eu não fui muito fã de ter tomado tanto tempo quanto eu tomei pra saber quem é quem. Eu não sei se você teve isso. E no final eu tava confuso ainda. Eu acho que foi gasto pouco tempo estabelecendo nome de personagem, sabe? Tipo, no começo do quadrinho eu sempre acaba sendo meio praxe de autor, de colocar o nome sendo repetido múltiplas vezes pra você ir se acostumando com aquela pessoa, né? Várias vezes. E eu sinto que não aconteceu aqui. Tanto que eu acho que um dos personagens que é bem principal, que é o Theo, que ele é o filho rico que vai pra Alemanha e volta pra trabalhar como arquiteto. Esse cara, eu demorei pra saber quem era ele. Eu demorei pra perceber que ele era a mesma criança que a gente tinha mostrado no começo pra gente, sabe? Okay. E o nome dele demorou pra aparecer, inclusive. Quando é criança, o nome nem é citado. Esse personagem eu não tive problema. O meu problema foi com o personagem que agora eu não lembro o nome mesmo, que é o escultor. E eu fiquei... Fabrício. Eu demorei demais pra entender que, esse cara ele era o namorado da Vivi, ok, e era o escultor da outra história, ok, beleza, agora eu entendi. Eu demorei demais pra isso acontecer. E aí acabava dando uma travada de, quem que eu tô vendo agora? Nessas primeiras páginas o que eu tô vendo agora exatamente? Quem são essas pessoas? Aí eu senti que deu uma travadinha no começo em relação a isso. Eventualmente, quando embala, aí vai mais tranquilo. Eu concordo. E sei lá, também é só um pequeno sintoma da ambição da história no final das contas, né? Porque realmente são vários os personagens e é até bem interessante a forma com que ela consegue repetir vários deles, né? Então eu gostei muito, por exemplo, como... Eu já ia dar um spoiler aqui agora. Mas eu gostei como no começo do quadrinho o cara que vai lá reclamar... Ou eu tô errado agora, eu tô confundindo os personagens. Eu queria abrir agora pra ter certeza. Mas na minha cabeça, o cara que reclamou e foi lá consertar o rádio com a Vivi é um personagem que depois aparece recorrentemente mais pra frente na história. Ele é o repórter, aí depois ele tem um caso com o personagem. Sim. É essa mesma pessoa, sim. Que também demora um pouquinho pra entender que é a mesma pessoa, mas eventualmente a gente entende que é a mesma pessoa. E dá essa sensação bem de quase cidade pequena pro negócio, né? Tá todo mundo ali. Sim, porque é interessante como, de fato, ela mescla essas histórias pra poder contar essa história do Beco do Rosário, que tá sendo gentrificado, vai ser destruído, né, pra virar uma
uma avenida, todos os processos de gentrificação. É bom como ela usa isso para unir esses personagens, porque a união de todos eles faz sentido ali, né? Então tem quem mora no beco e tá perdendo a casa, quem tá trabalhando para fazer essa mudança acontecer, aí o parente próximo que tem um caso com alguém que tá interessado na mudança que vai surgir, na especulação imobiliária, sabe? Tipo, tá tudo muito bem interligado. Isso é bem ambicioso, é interessante e é bem interligado. Não sei se paga. Então, exatamente. Eu não sei. Eu acho que esse ato final... obviamente a gente vai comentar dele mais na parte com spoilers. Mas pra mim ficou uma sensação de incompletude mesmo pro negócio, sim, sabe? De algumas histórias no final não estarem tão aderentes ao quadrinho como um todo. E às vezes, não é nem só isso, às vezes nem concluiu a história. A própria história da Viviana eu fiquei meio, ok, mas e aí? O quê? Pra quê? Por que você contou isso? Então, eu fiquei em algumas partes, sabe? Foi bem esquisito mesmo. É tão abrupta a mudança do ritmo da história mesmo, quando vai pra umas páginas finais ali, né? Não sei se fui só eu que tive essa sensação, mas indo pra, sei lá, umas 20 páginas finais, teve uns cortes ali de mudança de local e tempo que não tava tendo até agora, que tava seguindo a história num ritmo bem mais calmo, e aí do nada, pá. Ok, calma, eita porra, rolou um time skip ali sem explicar direito também, eu fiquei, caramba. Às vezes tinha algumas passagens, algumas mudanças que a gente não entendia tão rapidamente o que mudou exatamente ali de um momento pro outro, né? Pra onde foi, quem... Tipo, avançou muito no tempo ou só mudou de lugar? Ou, sabe, onde eu estou agora na timeline dessa história? Às vezes não dava essa certeza. Essencialmente teve uns 7 epílogos essa história, isso que ela teve. Um pouquinho também. Porque toda hora eu pensei, ok, agora vai acabar. Ah, não, mas tinha mais uma página. É que tem uma página que eu acho que é a página bem emblemática de Beco do Rosário. Sim. Que você sabe qual que é, porque na hora que eu falava a página, todo mundo vai pensar, quem leu vai saber que página que é, quem não leu vai ir atrás pra descobrir. Ela é uma página bem clímax, assim, né? Sim. É bem de... É isso aqui que tá acontecendo, sabe? No final, essa história toda era disso aqui, ó. É isso que aconteceu. E aí, a história avança disso múltiplas vezes. E a gente, ok, tá, era isso, mas tem mais coisas, né? Mas assim, se for ver em número de páginas, nem são tantas páginas. Mas como tem muito conteúdo por página, parece que é muita coisa. Se for ser bem crítico... E a gente eu tô sendo bem... Tô pegando pesado com o Beco do Rosário porque é uma história muito competente. Eu acho que em algum nível a história da gentrificação, sei lá, não sei se eu tô usando essa palavra corretamente, é uma palavra meio moderna, né? Mas sei lá. Sim. A expulsão do povo do Beco do Rosário talvez cruzou um pouco com as temáticas de feminismo da história de uma forma um pouquinho esquisita. Porque, inclusive, um pouquinho tangencial, né? Porque eu entendo que a autora ela não queria escrever uma história de derrota, essencialmente, sabe? De, tipo, da destruição de um povo, essencialmente. Então, teve que dar alguma coisa extra pro negócio. E é por isso que tem essa sensação de que houve uma destruição, mas houve uma luta, né? Mas, sei lá, não é nem que tá errado, sabe? Eu fui depois... Eu queria saber mais de Beco do Rosário depois que eu fui terminar de ler. E tem umas matérias bem interessantes sobre meio que... Umas matérias não, né? Sei lá, artigos acadêmicos e tal sobre a falsa percepção de passividade que a gente tem das mulheres nesse período de história antiga, sabe? Sim, e que não é a realidade mesmo, e é só uma história não contada. E faz sentido aqui mesmo. Mas, sei lá, se a história era do Beco, eu queria que tivesse terminado no Beco, talvez. É isso que eu tenho a dizer, talvez, no final das contas. É que, assim, existe essa... Você comentou que tem um quê de uma discussão feminista ali, que tem mesmo, ativamente. Tem um pouquinho sobre raça, e eu acho que no final tudo isso tangencia, porque é uma conversa sobre poder, né, sobre relações de poder, e aí nesse caso essa relação se manifesta fisicamente na cidade, e aí a gente vê também essa manifestação, não necessariamente física, mas essa manifestação cultural e social com as pessoas envolvidas nisso, né? Então tem um quê de racismo ali que é trabalhado, tem um quê de feminismo que é trabalhado, e aí esse preconceito contra pobres. E assim, esses assuntos eles estão interligados meio que por essência, mas não quer dizer que a história uniu eles tão bem assim. Todas essas discussões são interessantes por si só,
mas talvez faltou dar uma amarrada legal ali no final, sabe? Tipo, por exemplo, a própria discussão da personagem que tem uma jornada da questão feminista mais clara, né? Que é da... Qual que é o nome dela aqui? Eu tenho anotado. A Frederica. Que ela tem a Viviana, né? A própria Vitória. Vitória. Vivi, eu só vou falar Vivi a partir de agora. Ok. A própria jornada da Vitória tem também um quê de luta feminina, mas a que o dela também é aquela coisa, né? O feminismo negro, porque ela tem a questão racial também, então são duas barreiras que ela tem que quebrar, enquanto a Frederica era uma branca rica e presa em casa, que aí é uma discussão estritamente feminina nesse caso. E a discussão dela é interessante pra história, pra época, pra trama desse período histórico, essa luta. Mas, tipo, será que se amarrou com a história do Beco? Eu não senti que se amarrou. Foi uma história interessante, mas não se amarrou com a do Beco. Eu gostei dessa história também. Eu também gostei. E o clímax dela é muito bom mesmo, né? Você fica tão orgulhoso e satisfeito, sabe, dessa vitória. Mas próxima página já é outra história que não tem nada a ver com isso. Sim, exatamente. Então eu acho que a gente tá rodeando, mas a principal crítica pra mim é que, assim, a história foi bem ambiciosa e algumas pontas não se amarraram no final. O que, assim, não diminui o quadrinho, porque ele ainda é um quadrinho muito bem feito, com muito esmero, com muita qualidade na arte, na quadrinização, na coraça histórica. No arco de personagens, eu gosto do arco da Vitória de forma geral também, gosto da relação dela com o Teodoro, mas algumas coisinhas ali não ficaram ruins, ficaram incompletas pra mim. Essa é a sensação, é a única coisa que eu sinto. Eu concordo 100% com você, a gente teve a mesma experiência, é isso mesmo, é um quadrinho impecável na apresentação, a pesquisa mesmo, sabe? Você começa a ler e você, ok, isso aqui é bem pesquisado, sabe? Inclusive, uma parte que eu acho que a gente nunca comentou em nenhum quadrinho que a gente analisou até agora e que eu fui muito grato em Beco do Rosário é o prefácio da autora. Porque eu li ele e aí logo no prefácio ela meio que entrega sobre o que é a história. Ok, a história é sobre, tipo, a transformação da cidade, a expulsão de um povo de lá e meio que como essas histórias se interlaçam, né? A sinopse que eu dei foi o prefácio da autora. E eu fiquei muito, obrigado. Tipo, porque aí eu pude ler a história me focando nisso, sabe? Já sabendo o que ia vir? Eu amei esse prefácio, eu gostei muito dele e ela tem até a análise de cada personagem, né? Como as mudanças no mercado de trabalho e a questão racial, de gênero e de classe social modifica cada personagem. Ela tem a curta resenha da própria obra ali, eu gostei. Eu queria que todo o prefácio fosse uma resenha do autor da própria obra. Eu fui muito grato. Foi bom mesmo. Eu li também. Normalmente eu pulo o prefácio. Mas eu pulo o prefácio. Eu pulo, não sei porque eu fui ler esse. Esse eu li. Interessante. Tem uma mapinha também que... Eu sempre perco tempo demais no mapa e eu sempre esqueço os lugares logo em seguida. Eu fico olhando. Isso aqui é em tal lugar, olha só. Eu vou pra história e eu esqueço tudo. Mas beleza. Mas eu acho que é isso. A gente deu uma conversa geral. Sua opinião geral sobre a história, Judeu, você acha que é positiva, então? Sobre o Beco do Rosário? Muito positiva. Esse quadrinho foi muito, muito elogiado e é raro eu concordar tanto assim com os elogios que as pessoas dão pra um quadrinho. A gente gosta de ser mais cínico aqui com as coisas, né? Mas é merecido, não tem o que falar, não. Sim, nesse caso foi bem interessante. Eu também gostei do Beco do Rosário. Ele é denso pra ler, ele não é tão fácil pra você ler numa sentada disposta, porque ele é bem carregado, às vezes tem que dar uma respirada ali. Não é quadrinho pra levar pro banheiro, não. Não é de banheiro, não. Ele é quadrinho pra você ler com foco. Mal quadrinho de cama, eu diria. É quase quadrinho pra sentar mesmo. Quadrinho de café da tarde. Você pôs o café, sentou pra ler. Perfeito. E é isso, então, Beco do Rosário, lançado no Brasil, claro. É lançado pela editora Veneta, esse volume que a gente tá comentando, né? A edição. Eu acho que teve outras edições também, mas a edição que a gente tá comentando é da Veneta, que é a edição completa. Se você tem interesse, a gente sempre deixa link no post pra você ir atrás. Quem leu, continue aqui, que a gente vai falar agora de alguns aspectos como spoiler, beleza? Perfeito. Que não és da minha laia. Eu não sou boa influência pra você. Beleza, Judeu. Beleza, estranho. Beco do Rosário. Eu não sei se você quer falar muito especificamente de algumas histórias de personagens.
Eu não quero que essa segunda parte se torne uma bagunça, mas se eu puder já tirar uma coisa do caminho em específico, que é do ato final, uma enorme incompletude que ficou pra mim foi justamente a relação da Vivi com o Theo, porque os dois quebram ali por um desentendimento e acabou, sabe? Tipo, não teve mais nada depois disso. Eu fiquei, ué, pra onde tá indo isso? E aí não voltou, nunca mais. Ele nunca mais procurou essa menina, né? Eu não sei se foi uma tentativa de subverter alguma coisa. Eu não sei, mas soou muito esquisito pra mim. Eu achei que ele ia atrás dela. Mas, bom, eu não sei se foi um comentário sobre classe, sobre raça ou não no final. Mas, tipo, não deu a entender em nenhum momento que o Theo tinha essas más intenções. Ou ele foi apresentado isso deu a impressão na história de que foi um desentendimento causado pela irmã lá. E aí no final une a irmã que causou esse desentendimento com a Vitória de volta, mas com o Theo não, realmente fica meio... E é assim, pode ser que seja essa a intenção mesmo, de que a relação de poder dessa época entre as classes e entre as raças também, né? Quebrou o negócio e quebrou isso e não tem conserto, e é isso mesmo. Pode ser que seja isso. Mas ficou um sentimento de que faltou um tiquinho, né? Tipo, uma coisinha a mais, alguma coisinha, um gostinho ali pra eu sentir que fechou esse arco, né? Parece que realmente, né, foi um desentendimento e as pessoas nunca mais conversaram depois desse desentendimento. Ou pelo menos alguma exposição interna ou externa comentando que seja um pouco mais justamente que quebrou por causa da relação de poder da época, sabe? Que Talvez. Quebrou porque o cara teve a epifania de que eu não posso me relacionar com uma mulher negra, sabe? Eu não posso me relacionar com alguém que mora no Beco do Rosário, sabe? Sim. É uma pena porque era uma dinâmica boa. A ideia de que ele era apaixonado por uma mulher e ele estava destruindo o lugar que ela mora. Sabe? Exatamente, né? O trabalho dele era destruir a vida dela. Tudo que ela sempre conheceu, as pessoas que moram próximos dela e tal. E aí, sei lá, talvez seja eu querendo escrever a história da autora, né? Mas eu queria que quando ela estivesse correndo depois desse desentendido, falado pra ele, eu não sei nem o que eu tava fazendo com você que tá destruindo o lugar onde eu moro, sabe? Mano, ela sai correndo falando de umas questões raciais que não era o real conflito entre os dois, né? O real conflito entre os dois era o conflito de classe, né? Então eu queria que o conflito de classe ficasse mais exposto, talvez era isso. Embora eu tenha gostado bastante dessa passagem dela indo embora, toda essa questão, aquela página emblemática dela vendo o que aconteceu com a rua que ela estava acostumada e o quão difícil era para ela voltar para casa e tal. Eu achei interessante essa passagem justamente para dizer que, caraca, olha como aos poucos isso aqui deixou de ser o que era. Eu gosto dessa sensação de inadequação, de que eu não conheço mais nada daqui e tal. Isso é uma boa discussão e eu entendo dar o foco nela nesse momento. Mas aí depois podia ter dado um respiro ali pra gente. Mas enfim, é sensação, né? Não tem um certo e errado. Concordo. Dito isso, eu gosto de forma geral da personagem da Vitória. Ela é bem ativa na história, o que eu acho bem interessante, como ela tá fazendo e acontecendo ali, e apesar da própria dificuldade por conta das questões da época e de quem ela é, de onde ela mora e tudo mais, e ainda assim ela tá ali perseverando, correndo atrás, lutando por algo, e eventualmente lutando pelo próprio sonho também, que aí ela tinha desistido, mas acaba voltando. Então ela tem uma jornada bem interessante nessa história que eu acho bem legal. Eu concordo. E, claro, a superação dela no final, né? Finalmente virando uma jornalista, é bem gratificante. Apesar de que, de novo, eu tô pegando nos detalhes aqui, né? Mas é uma pena que o ato dela virar jornalista não esteja mais conectado com o Beco do Rosário de fato, sabe? Eu queria que... eu acho que no final tava um pouco, sim. Até tá numa sequência de acontecimentos, né? Porque aquele escândalo que fez ela ganhar... Porque a impressão que eu tive é isso, né? Por causa do escândalo que ela acabou conseguindo ter a oportunidade. O escândalo tem no final alguma raiz
mas bem lá longe com o Beco do Rosário, né? Tipo, faz parte da grande trama de personagens que a gente elogiou na primeira parte, né? De ter uma grande trama de personagens. É porque no final das contas é uma tragédia essa história, no final das contas. Apesar de ser um conto de superação, é uma tragédia, sabe? Porque é um negócio que aconteceu de verdade. E acontece até hoje. Na minha cabeça, se eu fosse contar essa história em algum nível, o jornalismo dela seria... Não que salvasse, sabe, o Beco do Rosário, mas a história... Ela ia criar uma matéria sobre o Beco do Rosário que ia mostrar o que aconteceu. Não ia salvar, sabe? Mas ia ter documentado em algum nível. E é isso que ia fazer ela virar jornalista. Que eventualmente ela fez isso, né? Mas não foi isso que deu a notoriedade pra ela. O que pode ser ok também, né? Que tipo, que ela não escalou socialmente por conta da tragédia da sua sociedade, né? Do seu convívio. Isso é interessante. Sim. Como no final ela escalou na mesquinhez dos ricos, né? Exato. O que é interessante por si só. Mas é o que a gente comentou, tipo, as tramas todas estão aí e todas são interessantes. Como que amarram elas? Então tá ali, quase amarradinho. Faltou um tiquinho ali. O Theo ficou completamente aberto, né? Não teve... Ficou completamente... Eu fiquei, na verdade, esperando a hora que ia rolar um nazismo ali, né? Porque não teve nazismo naquela sociedade. Mas é pré-nazismo, né? É pré, mas tipo, né? Ele lutou pelo... foi pré-nazismo, realmente. Na Primeira Guerra, Realmente, acho que na historiografia alemã não tinha ebolido ainda os sentimentos nazistas na Primeira Guerra, né? Foi durante isso que evoluiu, né? Ele deu umas dicas ali, né? De que... a autora, ela deu umas piscadinhas para o surgimento do nazismo quando mostra o Theo saindo do hospital ali e ele encontra o mendigo que... a culpa é dos traidores da nação e não sei o que, né? Sim. Tá contando a história ali do surgimento da Segunda Guerra a partir das sanções e de tudo mais que colocaram em cima da Alemanha depois da Primeira Guerra, né? Então tá viva a história ali, é bem pesquisado mesmo. Eu gostei disso. Apesar de que, sei lá, né? Colônia alemã ali... Essa obra ela é pouco racista no final das contas. Não a obra, né? Tipo, os personagens da obra são menos racistas do que eu imaginaria que seria em 1920. O que talvez seja curado pelo tipo de racismo, né? Porque no final o racismo era classicista, principalmente, né? Porque a linha era muito mais clara entre que a separação raça e classe social era muito mais definida do que é hoje. E hoje já é bem definida. Absurdamente, Mas naquela época era muito mais, né? Então talvez não precisasse ter esse desenho específico racista, porque já tinha um desenho classicista junto. Mas teve um desenho racista também, que era racista também e tinha um desenho racista também. É densa essa obra no final das contas, tem muita coisa pra comentar mesmo. Sim, de acordo. Eu realmente gostei da temática central, essa questão é o que eu comentei na parte sem spoilers. A questão da gentrificação eu sempre acho uma discussão muito atual, na verdade uma discussão que nunca vai deixar de ser atual e que sempre vai ser um problema. Discutir a cidade como a cidade deve ser é uma discussão que deveria estar em constante evolução e a gente não consegue avançar nela, porque essa discussão sempre é manchada por relação de poder do capital, relação de poder de pessoas que têm influência política. Eu até fiquei impressionado, no final das contas, o quão parecido foi a história meio que da expulsão e da destruição do Beco do Rosário com a gentrificação moderna de fato, porque quando no prefácio me vendeu a ideia de que era a história da destruição desses becos e tal, eu imaginava, 1920, ninguém ligava pra pobre menos ainda do que liga hoje em dia, e só chegavam lá e destruíam e foda-se, ninguém liga pra nada, sabe? E não no final das contas, né? Era o mesmo processo que é hoje em dia, de comprar a casa dos donos, e a maioria é inquilino de qualquer jeito e vai ser expulsa. Por muito mais barato do que devia ser. Muito mais barato do que devia ser.
Hoje em dia até, sei lá, um pouquinho mais minucioso e maldoso que fazem hoje em dia, fazem isso também até hoje em dia, né? De só comprar e foda-se, inquilino quem tá aí, quem não tá. Sim. Hoje em dia o processo de gentrificação é mais de só aumentar absurdamente o custo de vida num bairro com 1000 coisas e as pessoas só não conseguem pagar aluguel e vão embora, né? É Sim. tão mais minucioso mesmo e invisível. E sistemático, né? Invisível e sistemático. Mas mesmo na época, eu achava, 1920 só chegava ali com a galera e destruía tudo e só expulsava e foda-se. Mas não, basicamente, mesmo há 100 anos atrás, era o que é hoje em dia mesmo. Exatamente. É bem depressivo essa história, apesar de... É muito apesar depressivo. De tudo. É muito depressiva. E é um problema de sociedade que a gente deveria resolver e a gente nunca vai conseguir resolver Ai, nossa, enquanto não resolver essa relação do poder do poder do capital entre classes. É muito. Realmente é um assunto que me fascina e me deixa muito deprimido. Sim, sim. Às vezes eu fico até um pouco. Uma revelação de um pensamento meio cruel da minha parte. Uhum. Mas eu fico pensando que eu sei de relatos de cidades, eu até visitei quando eu fui para Nova Zelândia, de cidade que foi destruída por algum desastre natural e teve a chance de se reerguer melhor. E eu fico pensando, cara, a gente só conseguiria arrumar São Paulo se tivesse uma tragédia aqui. É a única forma de arrumar as cidades tendo uma tragédia. Sei lá, eu não sei. O que é super cruel. E otimista, eu diria. A realidade e não vai acontecer, porque a gente mora num lugar que não vai ter terremoto, não vai ter vulcão, não vai ter furacão, não vai ter nada. E se o último ano provou alguma coisa que pode ter um ano inteiro de tragédia e nada mudar também. Então... também. Ou mudar pra pior. Ou mudar pra pior. Que podcast depressivo. Se tem algo um pouquinho mais otimista, no final das contas, uma história que a gente ficou rodeando pra não falar, porque é basicamente o grande twist da história, né? Porque todo o resto da história você vê acontecendo. O que você não vê acontecendo é justamente a história da irmã do Theo ali. Como é que era o nome dela? Desculpa. A Frederica, né? Você não tem a mínima ideia que ela vai... Não, mentira. Começa a história a ser... Ok, ela vai trair o marido. É isso que vai acontecer. Mas na segunda cena dela adulta, ela trai o marido. Exato. Mas a grande vitória dela, que é basicamente largar o marido pra viver do trabalho dela, né? Que é o que ela gosta de fazer. Eu achei bem heróico. Eu gostei disso. É um conto de libertação ali, né? De poder fazer o que gosta acima do seu relacionamento e da relação, dessa influência que o marido põe na vida dela e tal. Sim. Ela sempre questionou o limite do papel dela na sociedade, sendo como mulher ou sendo como esposa. E ela teve a sua vitória, que também é com derrota, né? Porque ela teve que morar lá com a Vitória, que foi morar... teve que baixar a cabeça e aceitar a ajuda dela no final. Mas, né? As vitórias da época permitiam um certo limite ali. Não, e até bem interessante, né? Se a gente comentou tanto que essa história comenta tanto sobre raça, gênero e classe social, né? Fica bem claro que com esse final dela ali chorando de cabeça baixada, de que é claro que ela tinha uma opressão ali relacionada ao gênero dela, mas ela tinha muito privilégio de classe e raça, né? E no momento em que ela teve uma vitória no gênero, teve não uma derrota, né? Porque, sei lá, não é uma derrota virar mais pobre. Mas teve um rebaixamento de classe ali que ela nem sabia que tinha, provavelmente, esse privilégio antes. Sim, exatamente. Pois é. Foi uma jornada interessante no final, eu diria. Daria pra comentar muita coisa aqui, a gente acabou nem falando muito do escultor, que essa sim é a grande tragédia da história, né? Que só se fode, né? Perdeu emprego, perdeu respeito à casa, perdeu a mulher, perdeu tudo. Caiu na bebida e foi preso, é isso que aconteceu no final, né? E só porque não tinha reconhecimento do trabalho ali dele, por motivo de raça, obviamente. Tem um quê do talento desperdiçado, né? Porque ele era um bom escultor, era reconhecido como um bom escultor. Ele tinha o talento, mas o trabalho dele era preterido para um trabalho mais braçal e contínuo e industrial, né? Que vai
vai lá fazer a escultura no lugar. Tem que ser rápido, tem que sair logo. Só manda essa bala. Aí, então tem um quê aí até da crítica artística, né? De se valorizar a entrega em vez de valorizar o processo artístico. Uhum. Tem um quê de talentos de pessoas que nunca puderam desenvolver esse talento e se tornar alguém reconhecido, porque todo o rolê dele é que ele trabalha num lugar com escultores que são conhecidos, que são os que você comentou, né? Esses nomes de escultores. Por que esse cara não é reconhecido? Porque, claramente, uma estrutura racista impediu ele de ser reconhecido quanto os outros. De ter o nome dele publicado em Beco do Rosário, né? Uhum, exatamente. Tem também. Esse cara também sofreu por toda essa relação. Perfeito. Beleza, Judeu. Então isso. Comentei tudo que eu tinha pra comentar. Já lançamos elogio demais até pra Beco do Rosário. Chega, e crítica demais também. A gente foi justo. Mas beleza, Judeu. Ok. No final do podcast a gente sempre adianta qual é o próximo quadrinho ao quadrado que a gente vai fazer. Correto. E dessa vez está decidido também. Não quebramos a tradição. Qual será o quadrinho que falaremos mês que vem, Judeu? Mês que vem vamos falar exclusivamente sobre Cornos, de Jefferson Trindade. Exatamente. Trindade fez Cornos, um quadrinho nacional de 77 páginas, e é isso. Eu não sei nada sobre ele, você leu, disse que gosta, disse que rende um programa inteiro. Então, eu tenho a versão física, que eu tive acesso quando eu ajudei em algum catarse do Jefferson. Uhum. Jefferson, ele é bastante amigo do companheiro de podcast nosso aqui, o Leonardo, que participa de vez em quando com a gente. E ele vivia insistindo pra gente falar nesse programa. A gente achou um quadrinho disponível online do Jefferson. A gente vai deixar o link no post, como a gente sempre deixa. Sim. A gente já pediu autorização pra ele falou que pode usar esse mesmo link, então vamos distribuir esse link. Quem quiser ler, só pegar no link e ler de graça, tranquilamente. E compra se você gostar, né? Exatamente. Apoia aí a galera. Se te agradou, aí você pode ir atrás, falar direto com o autor pra ver como você pode adquirir esse e outros quadrinhos que é verdade. Eu não sei o quão fácil é ou não adquirir. Eu acho que é só com ele mesmo. Ok, então boa sorte aí. Beleza, então é isso. Fica Cornos de Jefferson de Trindade pro mês que vem e até mês que vem. Até mês que vem. Perdi toda a razão, perdi o seu abraço, meu pedaço, seu perdão. Sem chão, tô falida, perdi minha moral, perdi os meus ardis e o verniz da cara de pau. Sobrou meia garrafa, meia palavra e o meio fio. Só quem fracassa sabe o desespero de quem faliu.